Um excepcional dia. Namastê. O Deus que está em mim, que habita em você, deu 4 coisas para nós no dia de hoje. Ele deu amor, graça, paz e misericórdia. Uau! É uma recompensa e se renova todo dia. Vamos ter uma aula hoje sobre acelerador, atalho. Poderia ser também um sabotador, um obstáculo. Poder pessoal. O que é o poder pessoal, Giovanni? É a capacidade de transformar a si mesmo e transformar depois as pessoas. É a arte de se relacionar com as pessoas e consigo mesmo. Então, vamos começar uma aula bem importante hoje falando sobre produtividade. E o tema da aula é produtividade, porque tem uma coisa que trava a produtividade do trabalhador brasileiro. E eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo pessoas, ajudo profissionais de todas as áreas a transformar a sua vida através da oratória, do poder da oratória. Vamos convidar algumas pessoas para participar junto conosco. Toque aí no aviãozinho. Quando você toca aí no aviãozinho, você convida e diz para o algoritmo do Instagram, vamos lá. Você diz para o algoritmo do Instagram, do Facebook, que está começando a aula. E aí ele convida algumas pessoas para vir aqui junto conosco. Olha, vamos convidar. Vamos dizer para 10 pessoas que está começando uma aula bem importante sobre poder pessoal. Vamos convidar aí, convidei 20. Toque aí também no coraçãozinho e diz assim, essa aula é importante. É uma forma de nós levarmos boas novas até os confins da Terra para mais gente, para mais pessoas que queiram participar e que queiram se desenvolver, transformar suas vidas através do poder da oratória, que é o poder da palavra e o poder pessoal. Hoje eu escolhi um tema que ele é bem oportuno para o tempo que nós vivemos hoje. Deixa eu contar uma coisa. A Fundação Getúlio Vargas, ela fez uma pesquisa sobre a produtividade do trabalhador brasileiro. E a produtividade do trabalhador brasileiro, ela não se altera há pelo menos 30 anos. Poxa, isso é um assunto muito interessante. Por que a produtividade do trabalhador brasileiro, ela não se altera? Por que o trabalhador brasileiro continua produzindo menos do que outros países? Para você ter uma ideia, o que um trabalhador brasileiro na linha de produção ou no trabalho do dia a dia, seja qual for o segmento que for, o que um trabalhador brasileiro demora 1 hora para fazer, um americano faz em 15 minutos. E olha só, um chinês, ele faz em 5. Uau! O que um brasileiro faz em 1 hora, um americano faz em 15 minutos e um chinês faz em 5. Você consegue compreender que o problema do brasileiro não é o Bolsonaro, a Dilma, a Lula, Lula não é eles, não é o presidente. Tem alguma coisa que precisa ser desenvolvida, que precisa ser melhorada. E aí eu estou aqui para ajudar você, para você refletir sobre a sua produtividade. Porque quem produz é próspero. Quem não produz nada é pobre. Pobreza não está associada a ter dinheiro e não ter dinheiro. Pobreza está associado a produzir. Se você não produz em alguma área, você é pobre naquela área. Então, por exemplo, se você não lê livros, você é pobre em conhecimento. Giovanni, mas eu fico no Instagram o tempo inteiro, no Facebook o tempo inteiro, eu fico escutando a televisão, a notícia o tempo inteiro. Não. Produtividade mental, conhecimento, é nos livros. Os livros são as melhores fontes de conhecimento para você melhorar, pessoal, profissional, em todas as áreas. E hoje, dentro da nossa aula, eu quero falar sobre um acelerador da produtividade. E ele é um acelerador porque a produtividade, você produzindo mais, obviamente, você vai ter resultados. E resultados são recompensas. Mas para que eu possa produzir
Existem alguns atalhos, mas também existem alguns obstáculos que são alguns sabotadores que atrapalham a nossa produção do dia a dia. Seja nas atividades que nós fazemos no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal. Garanto para você que se você fizer uma listinha desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, você vai ver que existe uma série de momentos na sua vida que as suas horas não são produtivas. Que você passa fazendo nada ou você fica lá distraído no seu celular, distraído no Facebook, distraído no Instagram, se preocupando com a vida dos outros. E deveria estar se preocupando com a sua vida. Eu tenho procurado melhorar nesse sentido, de acessar o celular como uma ferramenta de trabalho. Então, quando eu acesso, eu estou postando, eu estou colocando vídeo, eu estou interagindo com os meus alunos, eu estou interagindo com os meus amigos, eu estou interagindo com aquelas pessoas que fazem parte do meu círculo de relacionamento social, pessoal e profissional. Então, o celular ele é uma ferramenta de trabalho. Quando eu vejo isso, vejo a produtividade do Brasil, e aí eu encontro que a produtividade do trabalhador brasileiro ela é menor do que... Vou pegar só o exemplo do americano e do chinês, que nós demoramos 1 hora enquanto eles demoram 15 minutos ou 5 minutos, e por isso que a gente vê que a produtividade deles é maior. E eu não vou entrar aí nas questões, né, nem do chinês, nem do americano, de dizer também que eles se robotizaram. Não quero entrar nisso, só quero falar da produtividade. Porque tem algumas questões que, se eu levar em consideração isso, você vai dizer assim, Giovanni, nós vivemos melhor porque não produzimos tão rápido. Então, não quero entrar nisso, quero entrar na questão do que faz com que você não produza mais, que você não produza melhor e que você tenha melhores recompensas. Então, é nesse sentido que eu vou falar. E aí eu vou ensinar para você uma técnica para resolver problema e preocupação. Porque problema e preocupação são um dos sabotadores, são um dos obstáculos que travam você de produzir. Muitas vezes você fica produzindo preocupação e produzindo problema em situações que muitas vezes não é real. E aí você não para agir. Então, eu vou colocar aqui algumas situações para você. E aí eu queria, já que você anota, eu quero que você então anote 4 perguntas que eu vou fazer para você com relação ao problema e com relação à preocupação. E essa é uma série, tá bom? Eu vou trabalhar hoje aqui às 6h31 no Instagram, e vou trabalhar amanhã também essa mesma questão, porque eu entendo que é uma questão extremamente importante, estratégica, que ajuda você a não viver no passado, nem viver no futuro e fazer você viver aqui no presente. Foco no presente, inteligência emocional. Então, quando você vive no presente, a maior parte do tempo no presente, você age no presente, você vai colher. Tenta imaginar o seguinte, você vai para uma fazenda e você vai ser agora o capataz dessa fazenda, vai ser o gestor da fazenda, o gerente da fazenda. Quando você chega lá, é uma fazenda nova. Então você pega e vai dar uma volta na fazenda, vai fazer uma sensação, percepção, dá uma volta, você vê a terra, mexe na terra, e você vê que a terra é próspera, mas ela não tem produção, ela é improdutiva, não foi plantado nada, tem bastante inso, bastante mato, mas não foi produzido nada. Então, se você pegar essa fazenda e você agora tem uma sensação e uma constatação sobre a fazenda, que não tem nenhuma semente, então não tem nada para produzir, você precisa começar a agir. Então, a primeira coisa que você vai fazer o quê? Você vai selecionar a semente, vai definir qual a semente que você vai plantar, qual é a época que você vai plantar, e você vai fazer um plano para o ano da semente que você vai usar. Então, você vai até um local onde vende sementes, vai comprar a semente, e aí você comprou a semente. Aí você pega a semente, vai pegar as suas máquinas, porque você tem as máquinas na fazenda, você vai arar a terra. No outro dia, depois da terra, tudo pronto, tudo arado, você vai lá e vai colocar a semente. E agora você fez a sua parte. E aí eu quero falar uma coisa para você sobre fé. Vou associar dentro dessa experiência do conhecimento a fé. Tudo aquilo que é possível para o homem, Deus não bota a mão. Plim, plim. Tudo aquilo que é possível para o homem, Deus não bota a mão.
Tudo aquilo que não é mais possível para o homem, Deus bota a mão. O impossível é para Deus. Então tem muita gente hoje sentado, deitado na cama, fazendo oração para Deus fazer alguma coisa por ele. Deus não vai fazer nada para quem está deitado na cama e sentado no sofá sem fazer nada. Deus só vai agir depois que você fez todas as coisas que devem ser feitas por você. E digo mais, pela experiência que eu tenho de 55 anos e pela experiência que eu tenho visto no dia a dia, Deus não tem dó. Sabe por quê? Porque ele criou você a imagem e semelhança dele. Então você é um criador, você é um semeador. Então ele pega e ajuda você depois que você fez a sua parte. Ele não tem dó de quem fica deitado, de quem fica sentado, de quem não se move, de quem não planta. Isso é uma verdade, é um princípio eterno. E se não fosse verdade isso, é só você ver pela rua e as pessoas que estão lá, e as pessoas que estão em depressão pelo mundo inteiro, e você vai ver que as pessoas, elas ficam lá. Pode orar à vontade por essas pessoas, se ela não sair do estado que está estagnado, se ela não despertar. Então, assim, ó, eu vou ter lá no meu objetivo, transformar vidas pelo poder da oratória. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Mas eu não consigo transformar a vida das pessoas. Eu consigo transformar levando a palavra. Quando eu levo a palavra, eu estou levando a semente. Eu estou levando uma possibilidade, uma alternativa. Eu estou levando uma energia. Estou levando uma energia para ligar. Então eu não motivo ninguém. Eu procuro ser um ativacional. Uma pessoa que é ativa. Então, motivar as pessoas. As pessoas têm inúmeros motivos para estar felizes, inúmeros motivos para estar bem, inúmeros motivos para estar próspero. Mas por que elas não estão? Pode ser que às vezes o que falta é a palavra. Por isso que o meu propósito é o poder da palavra e o poder pessoal que está dentro de você. E o poder da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, vamos lá. Estou levando a palavra e estou levando o conhecimento. Então, você está recebendo todos os ingredientes necessários para começar a agir. Então, escreva aí 4 perguntas. Qual é o problema? Vamos imaginar o seguinte, ó, você está em casa, você está deitado, você não consegue se mover, você está travado, você não consegue produzir mais, você não consegue prosperar, e aí vamos voltar lá naquela fazenda. Você já plantou. Agora está plantando. Você jogou, arou a terra, botou a semente na terra. Agora você não pode, no outro dia de manhã, acordar e dizer assim, tá bom, agora eu vou lá e vou fazer chover. Não. Chover não depende de você. Agora eu vou lá e vou dizer assim, ó, vem o sol. Não depende de você. Agora, o que você tem que fazer? Agora tem que esperar. Você teve a semente, recebeu a semente, você arou a terra, você botou a semente na terra. E agora? Agora vamos lá. Ah, mas pode ser o seguinte, pode ser que venha alguns matinhos, venha alguns insos junto com a semente. Então vai lá, só cuidado. Deixa às vezes a planta crescer para não acabar cortando a plantinha. Quando a plantinha está num determinado tamanho, você vai ter que ir lá na terra e vai ter que cuidar para ver se não tem nenhum mato, não tem nenhum inso, não tem nenhuma praga perto. Você não tem nenhuma praga querendo comer a sua semente. Então você sempre tem que plantar e ficar atento às pragas, os insos, mas deixa a semente que ela vai nascer sozinha. Ela vai agora fazer a parte dela. E Deus, depois que você fez a sua parte, Ele vai acabar dando o sol, a chuva e o tempo. Ó, para quem chegou aí agora, dá um toquezinho no aviãozinho, convida aí 10 pessoas para participar, que a aula hoje é um atalho e é um acelerador para você chegar mais perto do mago da oratória, com poder pessoal e poder da palavra, que é a arte da oratória. Estou falando aqui sobre resolver problema e preocupação, que é um sabotador e um obstáculo da produtividade no seu dia a dia. Então, depois que você colocou lá a semente, Deus dá depois o crescer e a colheita. Depois de você fazer a sua parte. Então, olha só, Ele dá a semente, Ele dá o crescer
e ele dá a colheita. Ele faz 3 partes por você, mas você precisa fazer uma parte. Você precisa pegar a semente dele, você precisa ir lá e você precisa plantar na terra boa, escolher a terra, selecionar a terra e plantar. A semente ele te dá, o crescer ele te dá e a colheita ele te dá. Aí ele vai te dar a colheita, mas você vai ter que ir lá e vai ter que tirar a semente, você vai ter que colher, você vai ter que... Então sempre é uma interação. O que ele faz, o que você faz. O que ele faz e o que você faz. 4 perguntas. Qual é o problema? A primeira pergunta. A segunda pergunta é assim, ó, quais as causas do problema? Anota aí. Quais são as causas desse problema? Eu estou em casa. Vamos imaginar, e eu gosto muito de ajudar profissionais de todas as áreas, vamos imaginar que o seu problema é falta de trabalho, falta de opção para o trabalho, falta de decisão para o trabalho. Então, qual o problema? Quais as causas desse problema? Então, você vai colocar lá quais as causas que você entende, no seu entendimento, quais são as causas que está deixando você estar aí com esse problema. Quais são as possíveis soluções? Quais são as possíveis soluções desse problema? E aí a quarta pergunta é, qual a melhor solução possível? Então, ó, quais são as possíveis soluções? Você vai colocar num lado quais são os problemas, as causas do problema e as possíveis soluções que você tem para esse problema. Então, você coloca no outro lado quais são as possibilidades. Coloca lá. Coloca lá. E depois, se você não conseguiu, se você quiser, manda aí no meu direct do Instagram, dizendo assim, ó, Giovanni, eu consegui fazer uma seleção de alguns problemas e algumas possíveis soluções. Você me ajuda? Qual é a possibilidade que você me ajuda aí? Estou à sua disposição. Pode colocar lá no direct. Qual a melhor solução para o problema? Então vamos lá. Agora deixa eu ajudar você com a ajuda do Papa Francisco. Eu gosto muito dessa historinha do Papa. Foi um código. Plim, plim. Olha o código do Papa Francisco. Agora que você fez as 4 perguntas e você colocou as possíveis soluções e também quais são as causas, o Papa Francisco pergunta assim para você, conseguiu resolver? Conseguiu resolver? Sim? Ok. Então, não tem mais problema. Uau! Resolvido. Ó, as 4 perguntinhas ajudaram você. E o Papa Francisco perguntou, conseguiu resolver o problema? Você disse, sim, Papa, consegui. Ok, então você não tem mais problema, vai em paz, meu filho. Aí você diz assim, não, Papa, não. Ok. Então daí o Papa diz assim, ó, conseguiu? Não. Ok. Então assim, ó, o Papa diz, continue buscando a solução, meu filho. Continue buscando a solução. Encontre outras soluções. Escreva mais soluções. Conseguiu resolver agora, filho? Você diz assim, não, ainda não, Papa. Então, daí o Papa vai dizer assim para você, ó, filho, então ainda não é o tempo, pois todo problema é possível de solução, meu filho. Todo problema é possível de solução. Se você ainda não conseguiu, continue buscando mais recursos. Faça conexão com novas pessoas. Pergunte para essas pessoas, busque novas conexões para saber se esse problema pode ser resolvido por essas novas conexões. Leia um livro sobre o seu problema. Procure encontrar soluções primeiro você. Não conseguiu ainda, meu filho? Não. Então comece a fazer uma oração. Senhor, me ajude a resolver o meu problema. Me dá sabedoria para resolver o meu problema. Conseguiu resolver, meu filho? Não ainda, Papa. Então, daí o Papa diz assim, ó, suporte. Suporte por um tempo, que logo, logo virá a solução. Essa palavra suporte é muito legal. Plim, plim. Suporte o seu problema até que a solução, ela surja. Agora faça uma outra, vamos avançar mais um pouquinho. Considere nessa possibilidade de você não resolver o problema, porque às vezes tem alguns problemas que não se resolvem naquele instante. Precisa de um tempo. Mas aceitar o pior que pode acontecer liberta de um embate com a realidade.
nos liberta para agirmos de forma solucionadora. Então, assim, ó, você coloca o seu problema e agora você coloca o que de pior pode acontecer. Ah, se você é um filho e mora sozinho, o pior que pode acontecer é assim, cara, eu vou ter que voltar a morar com meu pai e com a minha mãe. Eu não tenho essa alternativa. Não tenho mais meu pai e minha mãe, então eu já não sou filho. Então, o que de pior pode acontecer? Ah, meu Deus, se eu fizer essa decisão, o que de pior pode acontecer? Nossa, eu vou começar a passar fome. Tá, então coloca lá, vou começar a passar fome. O que mais? Ah, não vou conseguir pagar minhas contas. Tá, e daí se você não vai conseguir pagar suas contas, o que pior pode acontecer? Coloca aí. Ah, os caras vão vir me cobrar. E daí se eles vão vir te cobrar, o que de pior pode acontecer? Vai colocando tudo o que de pior pode acontecer. Amanhã eu vou continuar. Amanhã eu vou fazer um vídeo de novo, série 2. Por que o cérebro faz isso? Por que o cérebro fica se preocupando o tempo inteiro? Por que ele fica criando possibilidades de preocupação e problemas o tempo inteiro? Hoje eu estou dando alternativas para você resolver o problema. Uma técnica. Então, ó, aceitar o pior a partir de uma decisão que você vai ter que agir é uma das melhores possibilidades solucionadoras para você resolver o problema. Quando você sabe o que pode acontecer de pior, vai. Daí sabe o que vai acontecer? 99% das vezes, quando você toma uma decisão, o que o seu cérebro diz que poderia ser o pior nunca vai acontecer. Então, perguntar a si próprio o que é de pior pode acontecer é uma das formas de solucionar o problema. Tente solucionar, então, o seu problema a partir do pior. O pior, coloque lá 5, 10 situações do que pode acontecer de pior, em cima daquilo que você está entendendo como uma preocupação e um problema. E partindo dessa preocupação e desse problema, do pior, as 5 situações de pior que pode acontecer, ou 10, ou 15, ou 20 que você colocou, a partir daí você começa a tomar decisões, a agir, para que isso não aconteça. Então, que nem eu coloquei lá o exemplo, eu vou passar fome. Então, se você passar fome, o que você vai fazer? Quais são os recursos que você tem? Quais são as habilidades, os dons que você tem para que isso não aconteça? E se isso acontecer, o que você vai fazer? Giovanni, eu tenho também meus filhos vão passar privacidade. Então, coloca lá, pior é meus filhos passar dificuldade, passar privacidade, imagina. Então, você coloca lá. E o que você vai fazer para que eles não passem privacidade e não passem dificuldade? Coloque lá. E a solução vai estar a partir disso. É possível resolver o problema a partir dessas perguntas? Ok, não tem mais problema. Não tem? Continue buscando solução. Não conseguiu? Então, busque novas conexões, network. Conseguiu? Não. Então, suporte. Valeu? É uma aula para você ter uma reflexão, mas é uma aula extremamente estratégica e importante. Ela é um acelerador para você produzir mais e deixar de ficar se preocupando, criando problemas muitas vezes irreais, irracionais, desproporcionais. E quando você resolve a partir de colocar no papel, colocar numa folha, a sua produtividade aumenta. Dentro dessa pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, uma das maiores preocupações do brasileiro, um dos maiores problemas da falta de produtividade do brasileiro é as preocupações com relação à sua vida pessoal. Então, é seu filho, é sua esposa, é seu casamento, é seu esposo, é questões pessoais. E sabe por que isso acontece? Porque ele só fica no campo mental, não fica escrito. E essa técnica que eu ensinei hoje aqui para você é uma técnica para resolver problema e preocupação. Se você colocar em prática, tudo pode acontecer. Valeu? Hoje, às 20h11, tem aula aqui no Instagram sobre poder da palavra, a arte da oratória. E aí pode ser que venha um atalho e pode ser que venha um acelerador, pode ser que venha um sabotador ou um obstáculo para você chegar ao mago da oratória. Tá bom? Eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo a transformar a vida das pessoas pelo poder da oratória. Até às 20h11.